O mês de fevereiro é dedicado à prevenção de uma série de doenças que afetam milhões de brasileiros. São condições graves como o lúpus, a fibromialgia, o Alzheimer e a leucemia. Pois é, um ponto em comum é que o diagnóstico precoce é a chave para o controle e tratamento eficaz dessas enfermidades. Que o diagnóstico precoce, a conscientização da população para esse diagnóstico, ele muda o desenrolar da doença, né? E aí pode trazer, sim, melhor controle da doença e, claro, melhor qualidade de vida. Quando a gente fala do lúpus, por exemplo, quais são os primeiros sinais e como é o tratamento? O lúpus já é uma doença que a gente vai chamar daquela doença com um perfil mais autoimune, vamos dizer assim, tá? E ela vai acometer principalmente aí, ela é mais comum em mulheres, tá? Vai ter uma característica, ela tem alguns critérios, sinais clínicos principais, mas a gente vai pensar principalmente na fadiga, na dor articular, tá? Alguns pacientes com febre baixa, e aí com isso também vai começando a ter algumas alterações nos exames de sangue, né? Então, pacientes aí começam a ter febre baixa persistente, dor articular, começa a ter aquele mal-estar contínuo, realmente ele precisa de uma avaliação médica, e aí, né, fazendo os exames, né, clínicos, complementares, a gente começa a montar esse quebra-cabeça que é o diagnóstico do lúpus. E o tratamento? O tratamento ele vai passar aí principalmente pelo controle do organismo, porque é uma doença autoimune, né? Então é como se o organismo desenvolvesse uma forma de atacar aí alguma parte, algumas células, algumas moléculas do nosso organismo. Então o tratamento ele é como se fosse uma imunossupressão, mas ele vai sendo modulado, vamos dizer assim, de acordo com a intensidade da doença e conforme a doença for se apresentando. Tá? Mas se a gente for classificar a grosso modo, ele é um tratamento que vai ser a base de uma imunossupressão, que pode ser leve, né? E pode chegar a algumas imunossupressões um pouco mais, vamos dizer assim, agressivas, vamos dizer, para tentar fazer o controle total da doença. Mas claro, se a gente conseguir fazer o diagnóstico mais precoce, a gente vai conseguir já intervir no tratamento de maneira mais precoce e às vezes não precisar ficar avançando para esses tratamentos um pouco mais agressivos, vamos dizer assim. Doutor, e a fibromialgia? A fibromialgia, ela já é uma doença que ainda a sociedade médica está começando a estudar e entender cada vez mais, né, sobre o caminhar dessa doença. Mas é uma doença que ela acaba afetando muito, principalmente, a alteração de humor, tá? Dores crônicas e principalmente a alteração de sono. Tá? É uma doença que ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida do indivíduo, né? Isso acaba acarretando, vamos dizer assim, predispondo a chance de ter outras doenças, vamos dizer assim, sendo associadas, né? Porque uma pessoa que dorme mal, ela começa a ter maior chance de ganho de peso, ela começa a ter maior chance de diabetes, ela começa a ter maior chance de hipertensão, tá? Então, a fibromialgia também é uma doença que prevalentemente é em mulheres, tá? E ela é muito marcada por esses 3 sintomas que às vezes a gente não consegue controlar e aí a gente começa a entender que estar dentro desse contexto do que a gente vai chamar da fibromialgia. Se eu já puder emendar com o tratamento, tá? Basicamente, ele vai ser aí a base de algumas medicações que vão modular um pouco o organismo. Muitos deles são antidepressivos, tá? Que vão estabilizar um pouco essa questão da dor, tá? E muitas vezes na questão do humor e muitas vezes atuar na questão da dor, trazendo aí um conforto melhor e aí talvez propiciando aí um sono melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas é uma doença que realmente o objetivo é tratar o sintoma para gerar qualidade de vida. Doutor, a gente sabe que o Alzheimer tem esse marcador importante da idade e a principal causa de demência. Quando se percebem esses primeiros sinais e como, de alguma forma, é possível retardar o seu avanço? O Alzheimer é uma doença, como você falou, né, que ele começa a ter os primeiros sintomas já aí na idade adulta, basicamente idoso, né? A ideia é você fazer o diagnóstico precoce, porque ele vai te ajudar no planejamento terapêutico e realmente em algumas ações, por exemplo, em estímulo cognitivo, estímulo à socialização, controles dos fatores de riscos, porque assim, esses pilares vão, como você falou, retardar ou tem chance de diminuir a velocidade da progressão dessa doença, tá? Então, o foco realmente no diagnóstico precoce do Alzheimer, ele visa em você fazer o controle dos fatores de risco
e também fazer o plano terapêutico, porque a gente sabe que é uma doença, infelizmente, ainda progressiva. Então, para a gente também preparar essa família para conseguir cuidar desse idoso ao longo de toda a doença. E no caso da leucemia, doutor, quais são os sinais de alerta e aí depois como é que se dá esse tratamento? O transplante de medula óssea tem uma importância tremenda e, portanto, a doação é uma coisa importante também, né? Perfeito, né? O que vai diferenciar essa quarta doença das demais é muito o tema da cura, né? A gente está falando das 3 primeiras doenças que, a princípio, não são doenças com potenciais curativos, mas, claro, são doenças com alto potencial de controle, tá? Então, a gente consegue conscientizar a população para a gente fazer o diagnóstico precoce e fazer o controle da doença. E já a leucemia não, né? É conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce, que vai aumentar o potencial de cura, né? E, além disso, de conscientizar a população de que, realmente, né, a cura passa, às vezes, por todos nós, né? Porque a gente precisa, muitas vezes, para o tratamento do transplante de medula. E o transplante de medula precisa vir de outras pessoas da população que vão ter compatibilidade com aquele paciente doente. Então, quanto mais a gente aumentar o nosso banco de dados, né, o nosso banco de medulas, mais fácil eu achar aí doadores compatíveis, mais fácil eu conseguir fazer o tratamento aí mais adequado e assertivo. A leucemia, ela está entre um dos cânceres mais comuns, né, mais ou menos aí em torno do 4º ou 5º câncer mais comum. Também pode começar aí com febre baixa, né, fadiga, mal-estar, tá? E aí, mais uma vez, tendo esses sinais de alerta, a gente vai fazer os exames laboratoriais. Basicamente, o exame inicial para uma suspeita de leucemia vai ser o hemograma, que vai demonstrar aí aquela alteração de glóbulos, né, vamos dizer assim, e aí se começa o tratamento, à base aí de algum tipo de, vamos dizer, quimioterápico ou alguma medicação que vai modular ou melhorar a produção dos glóbulos brancos, ou destruindo aqueles glóbulos brancos que não estão 100% bons, tá? Ou realmente ajudar a melhorar e potencializar esses glóbulos, vamos dizer assim.